Você já assistiu o filme O Homem Invisível com a Elizabeth Moss? Eu ainda não, então não posso confirmar, mas reza a lenda que esse caso é a história real por trás desse filme aí. E sim, esse caso é bizarro e particularmente bem irritante. Então, prepare os nervos e, antes de qualquer coisa, olá, pessoas maravilhosas, como é que vocês estão? Aqui é a Margot. E toda terça-feira, 10 horas da manhã, eu estou aqui falando de alguma coisa que eu achei interessante. Pode ser um caso criminal, como é, né, na grande maioria das vezes. Pode ser uma teoria da conspiração, um caso curioso, misterioso, um acontecimento histórico muito legal. Enfim, se você é uma pessoa tão curiosa como eu, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum episódio extra. E o mesmo vale para quem estiver ouvindo esse episódio, lembrando que os episódios são multiplataforma, lembrando que os episódios são multiplataforma, lançados sempre simultaneamente no YouTube e nas plataformas de áudio. E, como sempre, os demais recados e beijos eu deixo para dar no final do episódio. Então, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. Apesar de ser bem conhecido, incrivelmente, a gente não tem muita informação sobre ela, mas sabemos que a Cindy James nasceu em 1944 em Oliver, no Canadá, e ela era a mais velha de 6 irmãos. Aos 19 anos, ela se casou com um homem chamado Roy Makepeace. Roy Makepeace. Olha o sobrenome dele. Enfim, a hipocrisia. Bom, o Roy era 18 anos mais velho que a Cindy e adivinhem só, ele era psiquiatra. Aos 22 anos, em 1966, ela se formou em enfermagem e começou a trabalhar como enfermeira. Veja lá, né? A profissão dela vai ser relevante, digamos assim, para as teorias do que realmente aconteceu com ela. Porque esse caso é bizarro. E nessa época, ela estava morando lá em Richmond, na colônia britânica. Colônia é ótimo. Lá na Colômbia Britânica, né? Que é quase fronteira com os Estados Unidos. Ela adorava o emprego e gostava principalmente de trabalhar na ala infantil do hospital, né? Que ela trabalhava, que ela gostava muito de trabalhar com crianças. Como eu falei, a gente não tem muita informação sobre a vida da Cindy antes do caso começar a acontecer, né? Sim, é isso mesmo que você ouviu. Começar a acontecer. Porque a tortura psicológica que essa mulher sofreu, gente, vai durar, sem sacanagem, quase 7 fucking anos. Em julho de 1982, ela e o Roy se divorciaram. É sabido que a Cindy ficou triste, né, com o fim do casamento, claro, mas ela estava pronta para seguir em frente e recomeçar a vida. Do outro lado, não sabemos como o Roy estava lidando, né, com o divórcio, então eu tenho minhas desconfianças. Mas apenas 4 meses depois do divórcio, o tormento da Cindy, né, começou. Ela começou a receber ligações misteriosas. Ora, era só alguém respirando do outro lado da linha. Ora, era ameaçando a vida dela com frases do tipo: você vai morrer em breve, e coisas desse tipo. Isso já é uma situação perturbadora por si só, né? Mas as coisas começaram a piorar. E chuchu, as coisas pioraram muito. Depois, ela começou a receber essas ameaças também por carta. Isso indicava que esse stalker, né? Joe, do you? Não, isso indicava o quê? Né? Que essa pessoa não só sabia o telefone dela, como sabia também o endereço dela. E depois, essas cartas começaram a aparecer sem o selo do correio. Ou seja, a pessoa estava deixando essas cartas pessoalmente na casa dela. Primeiro ficava na caixa do correio, depois começou a aparecer na porta dela. A pessoa ia até a porta e botava a carta lá.
Depois de algum tempo, a Cindy tomou coragem para contar para alguém, né, o que estava acontecendo. Ela optou por contar para os pais dela e eles a convenceram a ir até a polícia. E depois que envolveram a polícia, a situação escalonou bastante, assim, num nível absurdo. No começo, a polícia acreditou na Cindy, que ela estava sendo ameaçada e tal, mas não tinha muita coisa que eles pudessem fazer naquele ponto, né? As cartas não tinham digitais, tampouco DNA, né? Lembrando aí que estamos falando de 1982. E, pra ser bem sincera aqui, o trabalho da polícia, nesse caso, vai ser, feito nas coxas. Vai ser muito ruim. Por isso, eu avisei no começo, né, que seria bem irritante esse caso. Antes de tudo, isso acontecer, né, a Cindy era conhecida por ter um super alto astral, ser uma pessoa alegre, contagiante, mas depois de alguns meses disso, né, de receber constantemente essas ameaças, que estavam ficando cada vez mais gráficas, por sinal, a Cindy começou a murchar, né, a ser uma pessoa mais triste, mais reclusa, e isso é de acordo, né, com a família e os amigos dela, né, depois do caso. Dos telefonemas, né, e das cartas, começou o quê? As luzes da varanda da Cindy começaram a aparecer o quê? Quebradas. Aviso de descrição gráfica aqui. 3 gatos apareceram enforcados no jardim dela. Pendurados, assim, no jardim dela. E o cachorro dela foi quase enforcado até a morte. Acabou a parte gráfica. Claro que, com tudo isso acontecendo, a Cindy continuava indo até a polícia, né? E foi aí que a polícia começou a não acreditar mais nela. Eles começaram a acreditar que ela mesma estava fazendo essas coisas para conseguir atenção. A Cindy tinha uma amiga chamada Agnes Woodcock. PS. Os nomes, nesse caso, são hilários, né? Digamos assim. Se não fosse um caso documentado, eu iria desconfiar que ele era uma creepypasta, né? Em janeiro de 1983, uns 3 meses depois que as ligações começaram, a Agnes foi até a casa da Cindy para visitar ela. A Cindy não respondeu a porta, mas o carro dela estava na frente da casa, então a Agnes sabia que ela estava em casa. A Agnes também sabia que a Cindy adorava tomar longos banhos de banheira. Eita. Então, ela decidiu dar a volta na casa para ver se ela via a Cindy. Mas, para surpresa dela, ela encontrou a amiga escondida, agachada na lateral da casa. E ela tinha um fio de nylon preto enrolado em volta do pescoço. E ela estava parecendo muito assustada. Ela contou que ela saiu pela porta da garagem para pegar uma caixa e foi atacada por trás. Ela disse que não conseguiu ver quem era o atacante e só tinha conseguido ver os tênis brancos que ele estava usando. E ela só conseguiu fugir porque o atacante se assustou com o barulho da porta da frente, que no caso era a Agnes que estava chegando lá. Agora, né, meu bem, os ataques já tinham atingido um outro patamar, né? E com a polícia não acreditando nela, a Cindy não via muito o que fazer, não via uma outra saída possível. Então, ela se mudou, pintou o carro dela e mudou o sobrenome dela. Tudo na intenção de conseguir fugir desse stalker. Ela também contratou um investigador particular, ele se chamava Ozzy Caban, e acreditava na Cindy. Nesse ponto, só os pais dela, o investigador e a Agnes, né, o marido da Agnes, acreditavam na Cindy. A polícia interrogou a Cindy várias vezes e chegaram até a fazer o teste do polígrafo nela, não porque eles queriam encontrar esse atacante, né, mas sim porque eles queriam provar que a Cindy
que estava fazendo isso, entendeu? Que ela mesma estava por trás disso, então eles tinham a esperança de que ela falhasse no teste, mas ela passou. Bom, não demorou muito pro Stalker achar a Cindy de novo, né? Às vezes, a Cindy recebia ameaças, tipo, todos os dias. Às vezes, mais de uma vez por dia. Mas, de repente, tudo parava e ficava quieto por meses. E quando ela achava que finalmente tinha acabado esse tormento, começava tudo de novo. O Ozzy tinha a sensação de que a Cindy não estava contando tudo pra ele, entendeu? E os pais dela também tinham essa sensação. Tipo, eles tinham a impressão que a Cindy sabia, ou pelo menos tinha uma ideia, de quem estava fazendo isso com ela. Vou te falar, bitch, please, até eu também já tenho uma ideia de quem tá fazendo isso, tudo bom? Bom, mas sempre que eles perguntavam, ela negava, dizia que não sabia de nada. O Ozzy também instalou luzes com sensor de movimento na varanda dela e deixou um comunicador com um botão de emergência para ela contactar a ele caso ela precisasse, né? E isso porque a linha telefônica dela era cortada com frequência por esse stalker, entendeu? Ele ia lá e cortava o fio do telefone dela por fora. Então, um belo dia, o Ozzy começou a ouvir uns barulhos vindo desse comunicador. Não tinham vozes, mas tinha um barulho de que tinha alguma coisa acontecendo, entendeu? Então, ele entrou no carro e foi até a casa dela. Quando chegou lá, ele encontrou a Cindy caída no final do corredor, desmaiada, com uma faca atravessando a mão dela. Tipo, a faca tinha atravessado a mão dela. E entre o cabo da faca, aqui assim, né? E a mão dela tinha um bilhete. E nesse bilhete dizia, né? Na tradução livre, abre aspas, você é uma vadia morta. Fecha aspas. No começo, ele achou que a Cindy realmente estava morta, mas quando ele viu que ela tinha sinais vitais, né? Ele ligou para a emergência e ela foi levada para o hospital. Quando ela acordou, ele perguntou se ela se lembrava de alguma coisa. Mas ela disse que só se lembrava de uma agulha sendo enfiada no braço dela enquanto ela dormia. Se você tá achando que a polícia, né, agora iria fazer alguma coisa, você errou completamente. A polícia não fez absolutamente nada. E quando eu digo que eles não fizeram absolutamente nada, eles não fizeram absolutamente nada. Não tiraram digitais da casa, nem da faca e nem do bilhete que tinha sido escrito à mão. Eles acreditavam que a Cindy tinha feito isso nela mesma. E ponto. Acabou, era isso mesmo. Pra eles, ela era a culpada e acabou. Eles até, por muita insistência do investigador, colocaram uma vigilância de 24 horas na porta da Cindy e grampearam o telefone dela. Mas nada aconteceu durante esse tempo. Então, eles se convenceram mais ainda de que, sim, a Cindy estava por trás de tudo isso. Mas é óbvio que, quando a polícia desfez a vigilância, tudo começou novamente. Depois, a Cindy sofreu um ataque ainda pior. Ela foi encontrada a quase 10 quilômetros da casa dela, jogada em uma vala, usando um pé de uma bota masculina, né? Tipo, só um pé, não era o pé, era um pé só. E luvas. Ela estava com hipotermia, tinha sido violentamente espancada e tinha um fio de nylon preto amarrado em volta do pescoço. Mais uma vez, ela não se lembrava de nada do ataque. Quando ela foi para casa, ela pediu para Agnes e o marido da Agnes, o Tom, dormirem na casa dela. Eu, particularmente, Margot, já teria mudado de país, né, meu amor? Mas, se só isso foi suficiente para ela se sentir mais segura, né? Quem sou eu para julgar? Durante a madrugada, o Tom acordou com um barulho vindo do porão. Quando ele chegou lá, tinha fogo. Alguém tinha começado um incêndio no porão da casa. Ele falou para elas, né, ligarem para emergência, mas quando elas pegaram o telefone, adivinha só o que aconteceu? A linha telefônica tinha sido cortada. Ele saiu da casa e viu um homem parado, olhando para frente da casa. Só que ele estava meio distante, então ele não viu o rosto direito.
Quando ele pediu para o homem ligar para a emergência, o homem saiu correndo e fugiu. O Tom conseguiu pedir ajuda, né, na casa de um vizinho. E depois que o fogo foi apagado, ficou determinado que ele começou de dentro da casa. Isso simplesmente porque a polícia não achou nenhuma digital na janela que eles acreditavam que teria sido a janela pela qual o atacante teria entrado, né? Porque essa galera, né, dessa polícia aí, não conhece uma coisa chamada luva, né, claramente. E se a pessoa entrou por outra janela que não era a janela que eles estavam achando? Irritante, né? No mínimo. Então, mais uma vez, eles disseram que a Cindy estava inventando tudo e que ela tinha começado o fogo. Sério, eu não tô brincando. E, como a Cindy caminhava com o cachorro dela durante a noite, é claro que não existia um stalker, né? Caso contrário, ela não sairia de casa durante a noite, porque ela teria medo de um ataque. Isso daí era a polícia justificando as conclusões deles. Bitch, please, né? A mulher vivia com medo, era atacada dentro da casa dela. O que é um peido para quem já tá cagado? Os pais da Cindy estavam vendo o estado mental dela piorar drasticamente, né? E começaram a achar que ela estava entrando em um estado de depressão, né? E estava se tornando suicida. Então, o que o médico dela sugeriu foi que ela fosse internada em um hospital psiquiátrico, o que ela fez e ficou 10 semanas internada. Depois disso, ela contou para a família, né, e para o Ozzy que ela estava, sim, guardando um segredo. Que ela acreditava que quem estava por trás dos ataques era o ex-marido dela, o Roy. Não me diga! Mas ela nunca falou nada porque o Stalker ameaçou matar toda a família dela e a Agnes se ela contasse. A polícia até chegou a questionar o Roy depois disso, mas ele era psiquiatra, né? Então ele disse que acreditava que a Cindy, na verdade, estava sofrendo, né, de múltiplas personalidades e mostrou uma gravação para a polícia, né, da secretária eletrônica dele, de uma mulher ameaçando ele. E, claro, né, ele disse que a voz dessa mulher era da Cindy. Mas também, assim, a polícia também nunca confirmou isso. Coitada da Cindy, gente. Ninguém acreditava nela. E a pessoa que provavelmente estava por trás disso, que era um psiquiatra, só desacreditou, né? Quer dizer, desacreditou, né? Mais ainda na palavra dela. Só que ressaltando que nenhum dos psiquiatras que trataram a Cindy por 10 semanas naquele hospital psiquiátrico notaram nenhum sinal de transtorno de personalidade nela, tá? Só deixando isso bem claro. No dia 25 de maio de 1989, a Cindy foi dada como desaparecida. E isso foi 6 anos e 7 meses depois da primeira ligação ameaçadora que ela recebeu. Ela foi até um caixa eletrônico para depositar o cheque do salário dela, né? E comprar algumas coisas, né? Em um mercadinho. Mais tarde, naquele dia, o carro dela foi encontrado com as compras, né, que ela tinha feito e com um pouco de sangue na porta do motorista. E isso foi em um estacionamento de um shopping. E o conteúdo da carteira dela estava jogado debaixo do carro. 2 semanas depois, o corpo da Cindy foi encontrado em uma casa abandonada a cerca de 1 quilômetro do shopping onde o carro dela tinha sido encontrado. As suas mãos e pés estavam amarrados atrás das costas. Uma meia de nylon preta estava bem amarrada em volta do pescoço dela. No entanto, uma autópsia revelou que ela morreu, na verdade, de uma overdose de morfina, flurazepam e outras drogas. E agora vem a parte mais chocante. A polícia concluiu que ela havia cometido suicídio
e encerrou o caso em julho de 1989. E isso porque não acharam nenhuma seringa perto do corpo dela, e se ela tivesse injetado as drogas no caminho, dificilmente ela teria conseguido caminhar até essa casa e se amarrar daquele jeito sozinha, ainda mais dopada, né? Mas mesmo assim, eles disseram que foi suicídio. Muita gente não engole essa história, né? Incluindo eu acho que eu deixei isso bem claro. Então eu vou falar aqui dos principais suspeitos para quem não engole essa história de suicídio. Primeiro, claro, o Roy, né? Porque ele tinha conhecimento e meios para criar tudo isso, né? E fazer toda essa situação. A segunda é a Agnes, com a ajuda do marido dela, mas por que ela faria isso? Eu não faço ideia, porque ela não ganhou nada com a morte da Cindy. O terceiro seria um ex-namorado dela, que se chama Pat McBride, que era policial, e isso explicaria o desinteresse da polícia em resolver esse caso. E a quarta teoria é que seria uma pessoa aleatória que nunca foi mencionada. Talvez um colega de trabalho ou um paciente do hospital. Nunca saberemos. E um detalhe bem triste que eu não contei aqui ainda, né? É que a Cindy tinha um diário onde ela relatava o que estava acontecendo. E depois que ela morreu, né? Esse diário foi encontrado e dá pra ver bem o declínio na saúde mental dela, né? No começo ela era super otimista e ficava achando que a polícia iria ajudar e tudo mais. Mas ela foi ficando cada vez mais cansada e esgotada com a situação toda. E no final, ela já estava desejando a morte mesmo, porque a vida dela tinha se tornado um inferno. E eu não contei tudo aqui, porque se eu fosse falar tudo que essa mulher sofreu, gente, sério mesmo, eu teria que dividir esse episódio aqui em 3 partes. Tipo, tem quase 100 denúncias dela pra polícia. E ela nem acreditava mais na polícia. Ou seja, ela nem denunciava mais as coisas pra eles no final. Então, tu imagina quanto essa mulher sofreu. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí se você já conhecia esse caso e o que você pensa sobre ele. Eu, Margot, acho que foi o ex-marido, né? Como eu já deixei bem claro. No episódio de hoje, eu quero mandar um beijo especial pra minha xará, porque meu segundo nome é Jéssica. É a Jéssica Xavier. Então, um beijão pra você, gata, e obrigada pelo apoio de sempre. Lembrando que o canal está aberto para membros, então quem quiser e puder apoiar o canal com um din-din, o link estará na descrição e também tem o botãozinho de Seja Membro aqui embaixo, do lado do botão de inscrever-se. E quero lembrar que eu abri um segundo canal, né, o Fala Margot Light, o link também estará na descrição, lá não tem dia nem hora para sair vídeo e são assuntos completamente aleatórios da minha vida, da Alemanha, sei lá, do que eu quiser falar. Por favor, né, se inscreva lá também, mas também se inscreva nesse canal aqui principalmente. E acredite se quiser, eu montei um OnlyFans só para postar fotos dos meus pés, porque sim, existe um mercado para isso, tudo bom? E os meus pés merecem mais da vida. O link também estará na descrição. Como vocês podem perceber, essa descrição é cheia de link, tudo bom? Então é isso. Um beijo. E eu vejo vocês no próximo episódio ou no outro canal. Beijo.